Buenas, peregrinos, como é que vocês estão? Estamos aí com mais um vídeo. A ideia de hoje é tratar um pouco sobre talvez a mais famosa das orações, e alguns podem dizer que o mais famoso dos inconjuros, né? Que é o Pai Nosso, que foi transmitido, né, pelo Avatar Mestre Jesus, e ele coloca, né, essa oração como sendo a oração, né? E a ideia do vídeo é tratar um pouco desse aspecto mais simbólico e esotérico, né? O esotérico daquilo que está dentro, né? Como que a gente pode entender essa visão mais do que parte de dentro para fora, né? Dentro dessa oração. É até um cunho um pouco de tratando da reintegração, né? De como voltar à divindade, né? Como voltar a Deus. E essa oração ela simboliza muito e deixa de uma forma sucinta essa caminhada. É, então eu vou lendo, né, o texto, a oração. A oração em si, a que a gente conhece, até tem algumas divergências, né, dentro da, da história do cristianismo, né? Mas a que a gente tem, de princípio, era uma tradução grega, né? Se diz que tinha a versão aramaica, né? E nessa transição e essa perca, né, do aramaico, a gente não tem oficialmente um Pai Nosso em aramaico, né? A gente só tem a tradução em grego. Talvez tenha se perdido algumas palavras, né? Daí tem algumas dentro da igreja, quem estuda a Bíblia, às vezes tem umas divergências de ideias por causa das nomenclaturas, né? Mas, em geral, não muda muito a essência, né, da oração. Então, eu vou falar a mais tradicional mesmo. E aí vou pontuando alguns pontos. Pontuando alguns pontos, é meio redundante isso, né? Mas pontuando algumas questões que a gente pode tratar com uma visão mais esotérica, né? Então, de início, né, tem o Pai Nosso que estás no céu. Aí é legal porque a gente coloca-se. Tem algumas tradições mais ortodoxas, né, que coloca um, uma desculpa antes de iniciar a oração, né, que fala eu, eu me atrevo a dizer Pai Nosso que estás no céu, né? Porque se a gente faz uma relação que o grande arquiteto, né, é o nosso Pai e nós somos o Filho encarnado. E assim a gente se coloca até junto com Jesus, né? Com os mestres, né? A gente traz essa ideia que a gente é o Filho de Deus. A gente pode pegar um pouco da cultura grega, né? Quando fala dos heróis, né? Os heróis que são, né? Eles são filhos dos deuses, né? Que é a mesma ideia. O iniciado, ele é um filho de Deus na Terra, né? Ele tem que plasmar a ideia do Pai na Terra. Que nem um símbolo, né? Até tá aqui no lado um quadro que eu fiz de Horus, né? Horus, ele é quem? O filho, Deus Íris, né? O pai que está oculto, né? Que está no céu. E é o filho, Horus, que é aquele que vai proclamar o reino e vai transmitir a palavra. Como no caso Jesus foi, né? Para Deus. Mas nós também temos que ser igual a Jesus, né? Também temos que buscar isso, né? Ser um filho de Deus, né? Aí a gente continua com santificado seja o vosso nome. O santificado seja o vosso nome. Traz a ideia lá um pouco a ideia do Gênesis, né, da criação, com a palavra perdida, né? Quando se cria o mundo manifesto, se perde a palavra que Deus proclamou para a criação, como se fosse o grande vibrato, né, que vai fazer a criação. Os hindus vão falar do Om, né? E os maçons falam da palavra perdida, os maçons, Rosa Cruz, os martinistas, né? E o que é essa palavra? O que é essa vibração que iniciou tudo, né? A gente pega lá no Gênesis, né? No princípio era o verbo, né?
é essa palavra perdida, né? Então, santificado seja o vosso nome, é como se essa palavra perdida, que está perdida, mas está dentro de nós, está, né? Dentro do nosso coração, digamos assim. Então, a gente santifica essa palavra. A gente pode não conhecê-la, mas a gente está buscando. No início, a gente está buscando ser o Filho de Deus. E agora a gente está santificando e guardando essa palavra perdida. Que também é o que na iniciação se fala do nome secreto, né? Que nós temos um nome secreto. Né? A gente tem a nossa personalidade, que é um nome que nossa mãe deu e tudo mais, mas nosso espírito, nosso âmago tem um nome, e esse é o nosso verdadeiro nome. Então, essa santificado seja o vosso nome é esse espelho desse nome divino, que a gente tem que cuidar e santificar. Daí, venha a vós o vosso reino. Aqui a gente também busca essa ideia que eu falei do início, né? Da plasmação da vontade de Deus, né? Que é a nossa verdadeira vontade, de espalhar essa luz no mundo manifesto, né? Venha a vós o vosso reino, né? É trazer esse aspecto noético, né? Esse espiritual para a matéria, para o mundo material. É organizar o teu entorno, né? Cuidar daquelas pessoas que estão em volta de você e cuidar de tudo que envolve a você. Você plasmar o que é ordenado, justo e verdadeiro nesse mundo que te rodeia. É, deixa eu lembrar a oração. Eu não escrevi a oração, devia ter escrito. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí também reforço esse aspecto que eu comentei. Seja feita a vossa vontade. O nosso espírito, né, nossa partícula divina, né, que é esse Filho de Deus, ele veio para manifestar a vontade do divino. Esse espírito, esse Deus interno que nós temos, né, é a verdadeira vontade. E essa verdadeira vontade é um trabalho para o cosmos, é um trabalho para o grande arquiteto, e não para a nossa personalidade. Né? Então, aí a gente quebra, né, tudo que é o ego, né, tudo que é a persona, para buscar expressar o que a gente tem que expressar nessa encarnação, nessa vida. O que nos cabe? Dentro de uma visão martinista, né, se diz que o Adão primordial, né, ele foi criado para governar todo o universo, né? Ele ainda não era material, né? Na queda que ele se torna material. Nesse como espírito puro, ele servia para organizar tudo. E antes dele, né, já tinha alguns espíritos que caíram, mas ainda também não se densificaram, né, na matéria. Que aí vamos falar dos demônios, as coisas. Mas são elementais, né? A gente já falou em outros vídeos. Né? São elementais que são mais densos. Né? E a ideia desse Adão primordial também era fazer que esses elementais se purificassem e voltassem ao uno. Né? Como se tivesse a criação, mas também tivesse o retorno. E cabe ao ser humano, mesmo com sua queda na matéria, e agora talvez ainda mais, né? Purificar a matéria com a verdadeira vontade, né? Que é essa vontade divina, se tornar um rei, um senhor, né? do mundo, né? Purificar tudo para retornar. Né? Então, essa verdadeira vontade envolve isso, mas cada um, né? Cada chispa divina que está na matéria, né? Cada ser humano tem uma função diferente, e é aí que cabe a descoberta da verdadeira vontade. Daí na Terra como no céu, é essa plasmação, né, do mundo, que o Platão iria dizer, né, o mundo das ideias tem que se plasmar no mundo somático, né? Ou seja, no mundo espiritual tem que se plasmar no mundo físico, né? Que é essa grande obra
de realização da vontade de Deus, que a gente tem que descobrir, né, qual que é, como eu disse, a vontade de Deus é esse geral, né, do homem voltar a ser o Adão que governa todos os seres e faz eles voltarem, né? Mas cada um de nós tem um trabalho a ser feito, né, aqui na Terra. Então a gente tem que buscar entender. E aí vai se tornar uma harmonia, né? A gente vai conseguir refletir bem o que a divindade quer transmitir, né? Ou quer se manifestar. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Daí, o pão nosso de cada dia. Aí não é um pão físico, né? Mas sim um pão substancial, vamos dizer assim. Um alimento para o espírito. E daí reforça tudo aquilo que eu já fui falando, né? Que essa oração não está falando da personalidade, está falando dessa essência divina que nós temos que tem que se expressar. E aqui a gente está pedindo, né, para o grande arquiteto nos dar esse sopro para continuar tendo essa divindade interna presente, né? E que ela se nutra e se manifeste, né? Ela tem a força para conseguir avançar, né? Então a gente perde o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E também essa ideia do hoje, não como algo temporal, mas como agora, né? Tipo, não há passado nem futuro, né? Só há o presente. Quem trabalha muito bem nisso são as culturas orientais, né? Essa busca de viver o presente com atenção, com constância e com discernimento, né? Tá verdadeiramente desperto, né? Muitas vezes a gente está acordado, mas talvez não esteja desperto. E aí, nesse ponto da oração, fala disso. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Que essa força divina, esse pão, seja dado para que a gente tenha vigilância e esteja desperto no aqui e agora. Continuando, o nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e não deixeis cair em tentação, né? Aí tem uma outra tradução, né, que é perdoai as nossas faltas, né? E aí talvez caiba melhor, porque essas faltas que a gente tem, né, que a gente pede para ser perdoadas, né, é o que no Oriente a gente vai falar do karma e do dharma, né? O dharma é a lei, né, é a linha reta que a gente tem que seguir, que é a nossa verdadeira vontade, né? O porquê que a gente está aqui. Essa é o dharma. E o karma se manifesta quando a gente sai dessa linha, né? Então daí gera algo bom ou ruim, não vamos falar disso agora, né? Mas vai gerar uma reação que não condiz com o Dharma, com essa lei. Então não deixeis cair em tentação e livrai-vos do mal. Não, que a tentação é quando, tipo, o Dharma vai ter provas, né? Nossa encarnação terá provas. Tipo, a gente pode entender, se é uma dificuldade, é um problema, eu estou sofrendo. Mas talvez aquela sofrência que você está tendo, se você ter força e coragem para ultrapassá-la, ela vai te mostrar algo teu, né? Você vai entender que, nossa, eu consigo fazer isso, ou nossa, tenho essa questão na minha personalidade que eu tenho que trabalhar para conseguir avançar. E talvez essa dificuldade só está se dando por causa dessa questão da minha personalidade. Então, essa prova, né, ela só está ali para te mostrar o que você deve lapidar, né? Tirar e conseguir se libertar mais. E aí você vai ultrapassá-la, né, e continuar no Dharma. Então, cair em tentação seria a tentação de você olhar para a prova e falar: não quero isso aqui. Eu vou continuar aqui na minha preguicinha, ou eu sou muito irado, né? E a prova você tem que ser mais calmo. Não, você pensa, não, eu nasci assim, eu sou assim, então eu vou continuar irado. Isso é a tentação. Você se volta para os instintos e para o mundo material, você cai em tentação e não avança na prova.
Então, essa parte da oração fala disso. Livrai-os do mal, não deixais cair em tentação, livrai-os do mal. Que é para ter essa vigilância também e constância de não deixar que os instintos te boicotem, né? Você tem que aceitar a prova, tem que vencer a prova e tem que se purificar. Aí também tem uma alegoria, né? Que é o símbolo do coração como um vaso, né? Os egípcios tinham isso, né? O coração Ibi. Mas dentro até da tradição católica, né? Tem também muitas imagens de um coração. Se você olhar bem, ele tem uma boquinha para cima, que ele é um vaso. Os astecas também trabalhavam muito com isso. Que a ideia é que você vai colocar coisas nesse vaso. Mas dentro de uma tradição martinista, por exemplo, esse vaso tem duas entradas nesse coração. Tem uma entrada abaixo e essa entrada acima. Essa entrada acima tem que estar aberta, porque ela recebe as potências celestes, né? As virtudes, a ideia de purificação, e a gente tem que fechar a entrada de baixo, que ela vai ter essas influências da matéria e essas tentações que foi falado agora. E tendo vigilância para conseguir fechar essa entrada abaixo, a gente só recebe os influxos celestes, né? E aí quando a gente se purifica, e aí também tem um símbolo alquímico, né, que é o coração como um cadinho, né, como vaso, né, do cadinho, que ele vai estar ali trabalhando para a purificação. E aí a matéria densa vai abaixando, né, e ele vai se sutilizando, né, vai se volatizando, que é o processo da alquimia de volatização. Aí quando a gente se purifica, aí a gente vai poder abrir a entrada de baixo. Polêmica. Que a gente vai começar a trabalhar com as energias mais densas e mais maléficas, né? Mas a gente não vai trabalhar para que elas, sei lá, façam alguma coisa para nós, nossa personalidade, ou para que a gente se envolva com energias negativas, né? Mas sim para purificar essas energias. Aí tem até um pouco do mito da caverna de Platão, né? Que o cara que... Eu vou resumir bastante o mito, né? Ele via... O pessoal estava preso lá na caverna, via sombras e tal. Um consegue sair, descobre que as sombras eram feitas pelos anos da caverna, né? Ele ultrapassa isso e encontra a luz do sol, né? E o que acontece aí? Ele se purifica. Mas o que ele faz depois? Ele volta para a caverna para tentar salvar os companheiros que ele tinha. E às vezes falam do mito da caverna, mas não pegam muito esse gancho, né? Ele saiu, ele viu a luz, ele se purifica, mas ele retorna. E nesse retorno, ele purifica esses seres que estão na escuridão. E a mesma coisa com essa ideia do coração. Essa parte abaixo, né? Depois que a gente se purifica, a gente vai ter que trabalhar com essa galera, para que elas também se purifiquem. E aí a ideia do sacrifício pela humanidade, né? Mas enfim, daí já é tema para outro vídeo. Tá, de onde a gente parou? Para nós que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Tá, daí no final, né, o livrai-nos do mal, né? Que reforça essa ideia que eu comentei, né? De a gente ter essa vigilância, essa constância para não cair, né, no mal, como a tentação, né? Como se fosse um pedido para que a gente tenha energia, força para continuar vigilante e se purificando. Então, a oração acabou, mas é interessante, né? Todo ela, se você perceber, é um pedido, mas também é um buscar realizar, né? Que nem a gente falou lá do venha a voz do vosso reino, né? Que a gente está pedindo uma força, mas não é só um pedido, né? A gente também vai trabalhar. A gente está pedindo força para trabalhar,
plasmar a grande obra no mundo físico e manifesto. Então é uma oração muito, muito simbólica. Cabe uma leitura mais filosófica, né? Você vai lá, reza ela, mas que não seja mecânico, né? Busque entender cada palavra e o que cada palavra reflete na tua vida diária. Né? Nossa, o que eu estou fazendo para plasmar a ideia de Deus? Ou, opa, será que eu estou cumprindo as provas e não estou caindo na tentação de deixá-las de lado, né? Porque é muito fácil, né? A gente tem uma prova, olhar, nossa, que prova, uma prova, não, que dificuldade que eu tenho. Não, mas eu vou continuar aqui na minha inércia, né? Vou ficar aqui tranquilinho, né? no meu ponto de conforto aqui. Isso é fugir, né, das provas. Então, né, toda oração ela cabe muita meditação. E fica a, a dica, né? Quando for rezá-la, ou se não reza, né? Comece a observá-la, né? Não precisa ser cristão, né? Para ler essa oração. Se for ver, ela não tem nada de realmente cristã. Ela tem muito de esotérica, na verdade. Ela não direciona para uma religião. Né? Ela é muito ampla, se você for observar bem. Então, para esse vídeo é isso, né? Espero ter transmitido um pouco, né, desses pensamentos, né, sobre essa oração. Que todos vós tenham uma boa jornada para a reintegração. A todos os peregrinos, até mais.